Quando eu me guardo em verdadeira santidade para Deus, no espírito, alma e corpo, Ele derrama sua unção sobre mim. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Essa aqui é a missionária Mileixa Rivera para a glória do Senhor e esse é o programa Deixa Deus te santificar com a missionária Mileixa Rivera para a glória e honra do Senhor. Então, louvamos a Deus por mais uma vez nos permitir recebermos a sua palavra. Então, vamos ir ler na palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 ao 18. E vamos ler a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indotos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Pai, muito obrigada por mais uma vez nos conceder a oportunidade e o privilégio de recebermos a tua palavra. Ó Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor seja glorificado mais uma vez através da palavra do Senhor, que o Senhor seja quebrando as cadeias em nome de Jesus, que o Senhor seja trazendo libertação aos cativos em nome de Jesus, Pai, para a glória e honra do teu nome, ó meu Senhor. Eu te peço, meu Deus, Pai, que o Senhor seja sarando, curando os doentes, sarando as feridas dos corações, que o Senhor seja curando os doentes em nome do Senhor Jesus, porque não tem nada impossível para o Senhor. Ó Pai, nós acreditamos, nós cremos, ó meu Deus, que o Senhor pode fazer todas as coisas, tudo segundo a tua vontade, a tua misericórdia, ó meu Pai, segundo o teu tempo, porque o teu tempo é perfeito, ó Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa edificar as nossas vidas, que o Senhor possa fortalecer as nossas vidas, que o Senhor possa trazer libertação, oh meu Pai, santificação, que o Senhor seja aperfeiçoando a sua obra nas nossas vidas, oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do teu nome, oh meu Deus. É preciso, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Que o Senhor seja louvado agora e sempre. Que o Senhor seja fazendo segundo o que o Senhor quiser. E que o Senhor seja colocando as palavras que o Senhor quer que nós possamos ouvir. Que o Senhor seja colocando as palavras que o Senhor quer que nós possamos ouvir, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória e honra do teu nome. Eu te peço tudo isso, que o Senhor seja dirigindo a minha vida, que o Senhor seja guiando a minha vida, para a glória e honra do teu nome, agora e sempre. Ó Senhor, tu és louvado, tu és exaltado. Obrigada, meu Deus, meu mestre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, hoje vamos estar pregando, falando sobre o tema torcem as escrituras para satisfazer suas próprias concupiscências. E é muito importante nós compreender isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala assim em 2 Pedro, capítulo 3, versículo
nos versículos que a gente já leu, né? 14 ao 18, mas quero assim, tipo, fazer ênfase nesse aqui que fala assim, e diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Essas epístolas que o apóstolo Paulo falou, tem pontos que são difíceis de entender para aquele homem, aquela mulher que é natural. Porque o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Mas aquele que vive no Espírito Santo, aquele que está no Espírito, aquele que não vive na carne, aquele que não é natural, que não é mais natural, aquele que vive segundo o Espírito Santo de Deus, vai compreender, vai enxergar as coisas do Espírito Santo sem questionar, sem se queixar. Porque vai compreender tudo segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Agora, porém, a gente vê aqui que aqueles pontos difíceis de entender das epístolas que o apóstolo Paulo falou, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai ter pessoas que são naturais, pessoas que são ímpios, né? Esse tipo de pessoas são as pessoas que fala aqui. Há pontos difíceis de entender para eles, né? Porque o Espírito Santo nos revela, nos traz iluminação. O Espírito Santo nos traz revelação da palavra. Quer dizer, iluminação da palavra. E o Espírito Santo vai fazer-nos enxergar, compreender as Sagradas Escrituras. Então, a gente vê aqui que tem pontos difíceis de entender. O homem natural não pode compreender o que é do Espírito de Deus. Porém, aquele que vive no Espírito Santo, que se consagra a Deus, que busca o rosto de Deus a cada dia, vai compreender as coisas do Espírito Santo de Deus. Porém, a palavra fala assim, e diz, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, foi uma sabedoria da parte do Senhor que lhe foi dada ao apóstolo Paulo. É a mesma sabedoria que o Senhor quer trazer para a sua igreja, para os seus servos, para as suas servas, para nos compreendermos a palavra de Deus tal qual é, e que não estejamos fazendo, que a gente não esteja fazendo assim, tipo, uma falsa interpretação da palavra. Isso vai trazer uma falsa doutrina, uma heresia. Então, a palavra de Deus fala assim, e fala que tem pontos difíceis de entender. Mas o que acontece com esses pontos difíceis de entender? O que acontece com esses pontos difíceis é o seguinte, fala assim, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. É muito importante nós enxergarmos isso, porque se eu sou um servo de Deus, se eu sou uma serva de Deus, se eu sou um filho, uma filha de Deus, eu preciso compreender as palavras de Deus. A Bíblia Sagrada é a inspiração divina, é a palavra de Deus, tal qual o Senhor deu a interpretação, deu essa revelação para os santos homens de Deus, esses fiéis homens de Deus, e eles falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente vê aqui que essas escrituras, tanto qual as que o apóstolo Paulo falou, como também aquelas outras escrituras que tem no Antigo Testamento e que tem as palavras de Jesus no Novo Testamento e de outros servos de Deus, como Pedro, né? E tantos outros. Mas a gente vê aqui que esses homens torcem, aqueles homens ímpios, aqueles homens que não querem compreender a palavra de Deus, aqueles homens que simplesmente não compreendem a palavra de Deus porque são naturais, não procuram o rosto de Deus, eles não buscam o rosto de Deus. Então, o que acontece? Eles são indoutos e inconstantes. E por causa disso, eles torcem a palavra de Deus. Então, muitos mestres, muitos pastores, muitos missionários estão fazendo isso com a palavra de Deus, com as escrituras. Estão torcendo a palavra de Deus, estão torcendo as escrituras. E o que acontece aí, ó? Estão torcendo as escrituras para a sua própria perdição. É para a perdição deles e para a perdição dos ouvintes. Para a perdição
dos ouvintes. É muito triste isso, porque tá acontecendo isso hoje, porque tem um monte de pessoas que querem interpretar a palavra de Deus do jeito deles, do jeitinho que eles querem interpretar. Por quê? Porque eles querem acomodar a palavra de Deus aos seus próprios desejos carnais, suas próprias inspirações do homem e não do Espírito Santo de Deus. Porém, o apóstolo Pedro, ele nos advertiu, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e nos falou para nos estarmos vigiando, para nos estarmos atentos a isso. Meus irmãos, é preciso enxergar isso, porque tem um monte de gente hoje que a gente tem pessoas que estão fazendo isso, tem pessoas que estão torcendo as escrituras. É muito triste isso, meus irmãos. Tem que acordar, tem que enxergar a realidade. Não fique dormindo nem morto espiritualmente, né? Não fique cegado perante essas blasfêmias, essas falsas interpretações que estão fazendo da palavra de Deus, meus irmãos. É hora de acordar. Jesus está voltando. O que a gente vai fazer, né? Com isso que está acontecendo, é preciso que aconteça, é necessário, né? Porque as escrituras têm de se cumprir. Então, a apostasia está bem aí, diante dos nossos olhos, né? Então, é muito importante nos compreendermos isso, porque a palavra de Deus vai continuar se cumprindo, mas nós não podemos ser parte dessa apostasia, dessa falsa interpretação. Porém, a palavra de Deus está exortando, está sendo exortação para nos interpretar a palavra de Deus segundo a iluminação do Espírito Santo. Mas tem crentes que não oram, não fazem jejum, não jejuam, não leem a Bíblia, não tem comunhão com Deus. Então, como que você quer entender a palavra? Como que você quer entender e compreender? Como que você quer viver a palavra de Deus tal qual é? Como que você quer ensinar a palavra de Deus tal qual é? Se você não tem esse tipo de relacionamento com Deus, você não tem essa comunhão com Deus, então não pode ser. Não tem de modo algum, eu posso, de modo nenhum, eu posso ser parte daqueles que estão sendo espirituais, se eu não procuro o rosto de Deus, eu não busco o rosto de Deus. Então, tem isso, tem indoutos inconstantes que estão torcendo as escrituras. Meus irmãos, tem que acordar para a vida, tem que acordar e tem que abrir os olhos. O que está acontecendo? Pessoas estão fazendo o que eles bem entendem do evangelho de Cristo. É muito triste, muito lamentável, mas essa é a realidade bíblica. O que nós vemos é pessoas ensinando a palavra para que as igrejas fiquem bem cheias, né? Muita gente. Eles têm as igrejas, nossa, nem cabe mais uma alma aí. Mas o que está acontecendo é que eles estão ensinando a palavra segundo eles bem entendido. Agora, eu vou fazer essa aclaração. Não é porque uma igreja tá lotada, tá cheia, né, que eles estão ensinando um falso evangelho. Nem sempre é esse o caso, porque tem igrejas que ensinam, pregam a palavra de Deus de verdade, essa doutrina, e a congregação tá lotada, tá cheia. E não é precisamente porque eles estão ensinando um falso evangelho. Mas o que acontece? Acontece o seguinte: maioria das igrejas que são lotadas de pessoas é por causa disso. Porque ali tem um evangelho, lá tem um evangelho que é acomodado à carne. Tá acostumado com a carne e aí eles ficam bem, nossa, esse é o evangelho. Tá muito legal, tá muito bom. Por quê? Porque eles não têm que renunciar, não têm que se negar a fazer certas coisas. Para eles tudo é permitido. Segundo o Deus que eles pregam, segundo a Bíblia que eles pregam, interpretada pelos seus próprios desejos, suas próprias concupiscências, porque estão torcendo a palavra. Para eles, não tem que carregar a cruz, não tem que se negar, não tem que renunciar a nada. Pode tudo.
pode tudo, eles permitem tudo, pode fazer de tudo e você vai ficar ótimo. Você vai ficar bem. Para eles. Agora, o que Deus diz na sua palavra? O que Jesus disse? O que o Espírito Santo fala? O que a palavra, a Bíblia Sagrada fala? É muito contrário a esse tipo de evangelho. Um evangelho que não te permite renunciar, não te fala de renúncia. Não te fala que tem que se negar. Não te fala que tem que deixar, que tem que abrir mão das coisas que te afastam do Senhor. É um evangelho sem cruz, um evangelho sem abnegação, entendeu? É um evangelho que pode fazer tudo, mas o evangelho de Cristo fala que aquele que quer seguir Jesus, que quer seguir o mestre, tem que carregar a cruz, tem que se negar a si mesmo, tem que seguir o mestre, né? A Bíblia fala isso, Mateus capítulo 16. Vamos lá. Glória a Jesus. Mateus capítulo 16 e no seu versículo... Glória a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Vamos ler desde o 24 ao 28, tá bom? Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tem que renunciar a si mesmo. Isso que dói para muitas pessoas. É muito doloroso, né? Porque para a carne não quer. A carne não quer deixar o que é a carne não quer deixar o que é de obstáculo, tropeço para a obra de Deus, para a relação com Jesus. Então, a carne não quer deixar nada que é do pecado, ok? Não quer deixar o que é do pecado. Mas o Espírito Santo de Deus nos fortalece e nos dá novas forças para assim renunciar aquilo que me afasta de Deus, aquilo que não é de Deus. Então, o que fala aqui, hein? Continua dizendo, renuncie-se. Aquilo que me afasta de Deus. O Espírito Santo me fortalece para me afastar daquilo que me afasta de Deus, né? Aquilo que chama-se de pecado. Pecado. Aquilo que me afasta de Deus é o pecado, o mal, né? Então, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso é muito difícil, né? É muito difícil para a carne, mas quando a gente enxerga isso no Espírito Santo de Deus, a gente vai entender, vai compreender a importância de nós vivermos para Deus nessa geração maligna, perversa, uma geração que a cada dia após dia, se afasta de Deus. Uma geração que não quer nada com Deus. Uma geração que só quer estar longe de Deus, quer ficar longe de Deus, não quer ficar perto de Deus. Então, mas o Espírito de Deus nos dá essa força, né? Essa fortaleza. Olha, que lindo, que benção. Para nos afastarmos do pecado, daquilo que não é de Deus. Então, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Do que aproveita você receber, assim, muitas palavras que te falem a carne, a emoção, os sentimentos, palavras que você fique se sentindo bem, palavras que você fale, nossa, essa palavra eu amei, mas uma palavra que não fala de renunciar. Não fala de se negar, de renunciar a si mesmo. Não é uma palavra que te fala de fazer o que é certo e deixar o que é errado. É uma palavra que te aplaudindo, né? Tá fazendo tudo que você tá fazendo bem. Esse tipo de palavra, esse tipo de evangelho, quer dizer, é um tipo de evangelho que te afasta de Deus, que não te leva ao céu, mas sim ao inferno. Então, esse tipo de pessoas estão trazendo falsas doutrinas, não te falam que você tem que deixar a sua vida para então achá-la naquele dia. Tem que se arrepender, tem que se converter, tem que viver na santificação, na santidade, porque o nosso Deus, Ele é santo.
E Ele quer um povo que viva na santidade. Então, essa é a palavra. Porém, muitos não recebem, porque não querem essa palavra. Muitas pessoas só querem ouvir o que os ouvidos deles gostam. Um ouvido que se adapta a um tipo de evangelho coach, um evangelho que te emociona, assim, tipo, é emotivo, muito emocionante, mas não traz arrependimento, não traz conversão, não traz santificação. É um evangelho que te afasta de Deus. É o tipo de evangelho que a gente tá vendo em muitos lugares, especialmente no Brasil. Agora que a gente tá falando na língua brasileira, né? No português brasileiro. E também tem em Portugal, Moçambique, tem também aqui nos Estados Unidos, tem em Porto Rico, em todo lugar tem apostasia, e muita apostasia, né? Mas tem ainda um povo de Deus, embora seja pequeno, mas é um povo que está procurando, que está buscando o rosto de Deus, um povo que ama a Deus, que se guarda para Deus em santidade, nessa santificação. Então, muita gente hoje está falando esse falso evangelho. Vamos falar do Brasil. Então, quando a gente fala do Brasil, a gente vê esse tipo de evangelho bem comum no Brasil. Um evangelho que não te fala de que você tem que deixar sua antiga vida, que não tem que nascer de novo, não te falam de nascer de novo. E se te falam, de algum jeito falam de nascer de novo, não explicam o que é isso. Então, muita gente está se conformando com esse evangelho. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem arrependimento, um evangelho que não te leva ao céu. Acredite, pode ser um evangelho que tem um som para a carne, para a emoção, seja bom, mas para a alma, para o espírito, não pode preencher, não pode salvar, não pode purificar, não pode limpar. Então Jesus disse isso: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, isso é bem triste, como pessoas estão se esquecendo dos princípios bíblicos, dos princípios do evangelho, dessa sã doutrina, né? Estão se esquecendo da senda dos antigos. Essa senda antiga, da santidade, da consagração, de se guardar, se preservar para Deus. Então, aí começam a viver um evangelho, tipo, se misturando com o mundo, pode viver como bem quiser, que Deus te aceita assim. Isso é totalmente falso. Pode falar como você quiser, pode pensar como quiser, pode ouvir o que você quer. Que você quiser, pode ouvir a música que quiser, não tem problema não. Isso que esse evangelho fala, é um evangelho falso. Esse tipo de evangelho te fala assim, ó, pode vestir, pode se arrumar como quiser, Deus não liga para isso. Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, é um evangelho totalmente falso, totalmente antibíblico, é um evangelho que não te leva ao céu. O evangelho que te leva ao céu é aquele que te faz enxergar a verdade. E Jesus disse assim em João 8, capítulo 8, que a verdade vos libertará. Então, a verdade é aquela que me falam, embora para a carne, para a concupiscência, pode doer. Mas quando você enxerga, você vai entender, vai compreender e você não vai sentir dor. Porque a carne que está sendo machucada, porque a carne quer as coisas do mundo, a carne quer o pecado, a carne quer o que ela gosta, né? Das coisas ruins. Mas o espírito, a alma, é preenchido com o evangelho santo, um evangelho que te fala que Jesus morreu, ressuscitou pelos nossos pecados e pelo poder do sangue dele, a gente é limpo. A gente é limpo pelo sangue do Mestre. Esse evangelho é o evangelho verdadeiro, o evangelho que te fala de renúncia, é o evangelho que te fala de renunciar a tudo que você gosta por amor a Jesus. É um evangelho que te fala de abrir mão da sua antiga vida e morrer para a antiga vida
e viver para Jesus, nascer de novo da água e do Espírito Santo de Deus, quer dizer que agora o velho homem vai morrer. As coisas que eu praticava, as coisas que eu estava, assim, ligado, as coisas que eu tinha essa escravidão no passado, eu era escravo do pecado, eu estava ligado ao pecado, eu praticava o pecado, mas quando Jesus veio, né? Quando Jesus veio, aí ele mudou minha vida e tudo que eu praticava, tudo que eu amava, eu larguei por causa do Mestre, por causa de Jesus, e agora eu não vivo mais para satisfazer os meus desejos, porque eu morri esses desejos. Agora eu não amo nada disso, não simplesmente deixei de praticar, mas também deixei de amar. Não gosto mais disso, não faço gosto disso, não curto mais isso. Agora eu gosto e curto é viver para Deus, é viver uma consagração, uma relação. Assim, vou, tipo, orando, jejuando, lendo a Bíblia, porque aí eu vou ser santificado, vou ser purificado, e aí o Senhor vai me libertar daquilo que estava me aprisionando, me mantendo cativo. E aí eu vou ser libertado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e aí, glórias a Deus, eita glória, aleluias, o Senhor vai me fazer enxergar que eu devo viver na sua santidade. Quer dizer, eu já não tenho amizade com o mundo, agora a minha amizade é com Jesus. Minha amizade é com o Mestre, com a palavra de Deus. Eu vou prosseguir a cada dia, vou seguir os passos do Mestre, vou imitar Jesus, vou obedecer o que a palavra me ensina, o que a palavra diz, e que agora, em Cristo Jesus, ele vai me ensinar como eu devo falar, o que eu devo sentir, o que não devo sentir, o que eu devo pensar, não devo pensar, o que eu devo escutar, o que não devo escutar, né? O que eu devo ouvir, não devo ouvir, o que eu devo ver, o que eu devo colocar, que tipo de veste, que tipo de roupa posso colocar, que tipo de roupa e veste não posso colocar, não. E aí, como eu devo me arrumar, como eu devo agradar ele, como caminhar, como falar, enfim, tudo para a glória de Deus. Então, tudo para a glória de Deus. Ele vai me ensinar como esse é o evangelho do Mestre, o evangelho de Jesus fala que quando os discípulos foram chamados pelo Senhor Jesus, eles largaram tudo. Eles largaram suas vidas, seus trabalhos, seus serviços e tudo mais, né? Para seguir o Mestre, para agradar o Mestre. E assim, que Deus quer que a gente faça. Então, hoje tem um falso evangelho, né? Porque o verdadeiro evangelho te fala que você não pode viver como você quiser. Você tem que obedecer a Jesus. Porque Jesus diz em João capítulo 14 que aquele que ama ele guardará a palavra dele. Aquele que o ama guardará a sua palavra. Porém, tem falsos evangelhos. Um desses falsos evangelhos que a gente vê hoje é o seguinte: pessoas, pastores, isso é uma vergonha mesmo. Mas o que está acontecendo? É o que está acontecendo. Pastores, mestres, missionários, ensinando falso evangelho. Evangelistas, né? Ensinando esse evangelho. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso é totalmente antibíblico, meus irmãos. Isso vai contra a Bíblia. Isso não é bíblico. E eu quero que você possa saber, que você saiba isso hoje, que você possa enxergar isso. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, Romanos capítulo 6. Aí a gente, capítulo 5 primeiro, depois a gente vai para o capítulo 6. Bora lá. Romanos capítulo 5, tá? Versículos 20 ao 21. Diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eles ficam aí nesse versículo e não continuam lendo, não ensinam o real contexto disso, não ensinam a interpretação, o que isso significa, o que isso quer dizer, o que o apóstolo Paulo fala, o que ele quis dizer, falando pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse falso evangelho que a gente vê hoje, um evangelho totalmente antibíblico, e é muito triste enxergar e ver isso, né? Então, é isso aqui. A gente vê isso, eles falam aí.
e simplesmente deixam nesse versículo e não continuam lendo o restante. E aí é que se forma, né? E nasce uma falsa doutrina, um falso evangelho. E é muito triste isso, meus irmãos. Aleluia, aceita a glória. Muito triste. Tem um verdadeiro evangelho, mas tem muitos falsos evangelhos. Então, a negligência mesmo é das pessoas que não continuam lendo também não. Porque se deixam levar pelo que aquele que está pregando, o pregador está ensinando. E não pelo que a Bíblia diz. Mas o que a Bíblia continua falando? Vou ler de novo o versículo 20. E aí vou continuar lendo. Versículo 20 e versículo 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a gente vê aqui isso. Capítulo 5, versículo 20 e 21. E eles leem isso. Ah, sim, o pecado reinou na morte, também a graça. E eles falam que a graça de Deus é uma desculpa para pecar, é uma desculpa para fazer o que eles bem entendem. E isso é muito triste e é totalmente falso. Ok? É muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos. Porque muitos estão ensinando, estão pregando, estão falando um falso evangelho. E falam assim, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso é mentira do diabo, entendeu? O versículo 19, vamos ler os versículos 18 e 19. Mas antes, eu quero ler. Vou ler de novo, versículos 20 e 21 do Romanos 5. E aí vou ler direto, vou prosseguir para o Romanos capítulo 6, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, tá bom? Vou ler tudo corrido e aí você vai ver, vai enxergar o que isso significa. Porque você não pode ficar só num capítulo, num versículo da Bíblia. Você tem que continuar lendo. E aí você vai entender o contexto das coisas, para a glória de Deus. Então, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vai, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Meus irmãos, acordem, acordai-vos, entendei isso. Olha como a palavra é bem clara. Isso que os falsos mestres escondem. Isso que eles não querem mostrar. Isso que eles ocultam. De você que está aí escutando, ouvindo. E você acredita nesses falsantes. Olha como a Bíblia diz. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Não é isso que Deus ensina, meus irmãos, amigos. Não é isso que Deus fala. Então, tem que acordar para a vida. Tem que entender. Oh, glória a Deus. Quero que o Brasil ouça, escute essa palavra, por favor. Entende, ó Brasil, que não é quando o pecado abunda que superabundou a graça. Não. O que está falando o apóstolo Paulo aí? Porquanto todos pecaram, o pecado abundou. E aí Jesus veio trazermos vida. Para trazermos vida, meus irmãos, entendeu? Para isso Jesus veio. Ele veio para tirar a morte, para dar fim à morte. Esse pecado nos levava à morte, nos levava à condenação, mas Jesus veio para abrir os nossos olhos, para enxergar a verdade, para vivermos na sua santidade, na luz da palavra. Então, esse evangelho falso,
Por que que eles falam disso? O pecado abundou e superabundou a graça. Pode fazer o que tu quiser. Deus está contigo, Deus é contigo. Mentira do diabo. O que tá falando aí é o contexto que fala, você pode ler bem na sua casa aí, desde o versículo 12 ao versículo 21 do Romanos 5, mas vou ler versículos 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, quer dizer, pela desobediência do Adão, muitos foram feitos pecadores. E isso que está falando, por isso que o pecado abundou, pelo pecado do Adão e da Eva, né? E aí abundou o pecado, e aí, assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos foram feitos justos. Quer dizer, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo a gente já não é chamado de pecador. Não é chamado de pecador, não. Agora, em Jesus Cristo a gente é chamado, bom, tem que ser, chamados de justos. Mas porque muitos não podem mesmo ser chamados de justos. Vou explicar aqui. Porque eles ficaram assim, tipo, conformados com o antigo. Não tô falando da cena antiga. Não tô falando aqui da santificação, da santidade, não. Meus irmãos, tô falando que muitos ficaram com o pecado de Adão. Mas não querem abrir mão disso e não querem abrir os braços para receber a purificação de Jesus Cristo. Não querem receber a justiça de Jesus. Simplesmente isso. Não querem receber a justiça do mestre, não querem receber o que o mestre fala, né? O que o Senhor ensina, não querem receber. Não querem receber a graça. Essa é a graça. Eu não vivo mais para o pecado. Eu não vou satisfazer mais a minha concupiscência, os desejos da minha carne. Agora eu vou viver para Deus. Então, é isso. Fala assim. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos não querem ser feitos justos, querem ser feitos pecadores, querem ser chamados de pecadores, porque estão falando um evangelho falso, um evangelho que te fala assim, tipo, você pode fazer o que você quiser, porque você tá na graça de Deus. Isso é mentira, é totalmente antibíblico, tem que fugir desse tipo de igreja, desse tipo de evangelho. Se você quer entrar no céu. Agora, se você não quer entrar, então, é muito triste, mas se você quer ficar nessa terra e quer ficar com esse falso evangelho, a gente respeita, né? Então, vou continuar lendo aqui, Romanos capítulo 6, versículos, vou ler desde o versículo 1 de novo, tá bom? E aí eu vou continuar lendo os próximos versículos, tá certo? Beleza, bora lá. Então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é isso. Aí tem aí a resposta que fala assim, ó. E diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu já não posso viver na prática do pecado, não posso ficar vivo para o pecado, entendeu? Agora eu devo morrer ao pecado e viver para Jesus Cristo. E o que está acontecendo? O que está rolando nesses falsos evangelhos? Os falsos evangelhos de hoje, eles te falam assim, ó. Tu pode fazer o que tu quiser. Você pode fazer o que tu quiser. E essa é a graça. Você pode fazer o que você vem entender. Porque isso é a graça de Deus. A graça de Deus te permite tudo. Isso é mentira do diabo, meus irmãos. Acordem, por favor. Acordai-vos. E entender que a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é precisa. A palavra de Deus é certa, é verdade. Não tem erro nenhum. Não tem nada ruim aí. O homem que é ruim, o homem sem Jesus, o homem natural, o homem que vive na concupiscência e quer falar falsas doutrinas para eles poder para que eles possam viver, né, na carne, na concupiscência e assim possam passar isso para o povo. Então, tem que acordar, tem que enxergar, tem que ver isso, por favor. Não viva nesses falsos evangelhos, nesse falso evangelho que te fala, oh, a graça de Deus permite tudo, é uma licença, uma permissão. Não, isso é mentira, isso é totalmente antibíblico, tá bom? Então, eu quero falar isso da parte do Senhor, para que você possa acordar, você possa enxergar que a verdade é essa, meus irmãos. Entenda isso, porque muitos estão indo caminho ao inferno e é para a sua própria perdição que eles estão fazendo isso, estão torcendo as escrituras, estão torcendo a Bíblia Sagrada e daí muita gente está se perdendo, sabe? Muita gente está fazendo e cometendo o erro de acreditar nesses falsantes. Não acredite, esquadrinhe a Bíblia, lê a Bíblia, se consagre ao Senhor, busque o rosto do Mestre. Deus vai te mostrar, Ele vai te fazer enxergar, Ele vai abrir os seus olhos e vai te fazer conhecer as verdades da palavra de Deus. Mas se você fica aí, se fazendo de cego, se fazendo de surdo, o que vai acontecer? Você não vai entender, só vai enxergar o que eles estão falando falsamente, mas você tem que ir na Bíblia que você tem que ir, e você tem que conferir tudo na Bíblia, confira tudo na Bíblia, tudo que estão falando para você é certo ou é errado, tem que conferir na Bíblia. Glória a Deus, eita glória. Então, daí continua falando, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E é isso que está acontecendo. Muitos têm o pecado reinando no corpo deles. E é por isso, como eles têm o pecado reinando no corpo deles, eles querem passar isso para as gerações, para os povos, para as igrejas, para as congregações. Eles querem passar isso para a igreja. Eles querem passar essas falsas doutrinas. Eles querem ligar essas doutrinas aí por causa de que eles estão... A concupiscência está reinando, o pecado está reinando na vida deles e eles ensinam uma palavra que possa se ajustar, esse tipo de vida, e não é o certo. Então, fala assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Viu? O que diz? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, fala assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, aí é o problema, né? Que muitas pessoas falam, eu tô debaixo da graça. Não tem problema não, porque eles acreditam, né? Como antes, a punição, o castigo para as pessoas que cometiam certos pecados na lei de na lei de Moisés, acontecia isso. As pessoas tinham certos castigos, certas punições, né? Pelos pecados que eles faziam. E daí, agora em Cristo Jesus, as coisas são mais espirituais, né? Não vai ter um apredejamento de uma adúltera. É claro que não. Agora, nesse tempo, você não vê isso. Mas a adúltera ou adúltero, eles vão morrer espiritualmente, entendeu? E se não se arrependerem dos pecados, vão ir para o inferno. Então é muito mais, eu acho que a graça é mais assim, tipo, mais forte e é mais rigorosa, entendeu? Por causa de que, assim, Jesus falou, Mateus capítulo 5, se você olhar para uma mulher e cobiçar ela, já você adulterou no coração. Então, não tinha isso antes na lei de Moisés, agora em Cristo Jesus, a graça fala isso, agora é espiritual e é mais rigoroso, entendeu? Então, tem coisas e tem coisas. É claro que a punição não é a mesma humanamente, literalmente, mas no sentido figurativo, você vai ver e vai enxergar que agora é espiritual. E se você não se arrepender, é claro que não vai ter salvação. Então, é isso que as pessoas não estão enxergando. Porque tem pessoas assim, tipo, como Jesus falou, com aqueles que eram judaizantes e pessoas que queriam judaizar e fazer esse judaísmo, né? E tudo mais. Jesus falou certas coisas para os fariseus. Então, isso não significa que você vai ficar aí, tipo, Jesus falou isso para os fariseus, então eu não tenho que fazer isso, não tenho que fazer aquilo, então eu posso viver assim. Não, tem que chegar e tem que estudar bem a palavra, tem que examinar bem, conferir bem as escrituras, e aí você vai entender pelo Espírito Santo de Deus que tem coisas que não estão, tipo, não são relevantes, que não são, tipo, assim, você não tem mais que ver nisso. Mas tem outras que sim. Tipo, você já não tem que fazer esses sacrifícios que eles faziam antes, mas agora você e eu somos, a gente é o sacrifício, nós somos o sacrifício vivo para Deus, e a gente tem que fazer o jejum, né, a oração, e o maior sacrifício já Jesus fez, mas agora cabe a nós fazer esse sacrifício. É um sacrifício, tipo, eu tenho de renunciar, né, me negar a mim, renunciar a mim mesmo. Então, é uma abnegação, né? E daí, continua falando, glória a Deus, fala assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É claro, como eu estou debaixo da graça, já o pecado não pode ter domínio sobre a minha vida. Entendeu? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. O apóstolo Paulo está falando aí de modo nenhum. O que você não entendeu dessa frase? De modo nenhum. O que você não entendeu? Esses falsantes, o que eles não entenderam de modo nenhum? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela franqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quer dizer, antes, como fala aqui, antes a gente apresentava os membros para o pecado, para a injustiça, agora tem que apresentar os membros para a justiça, para a obediência, para a santificação, para a consagração.
Então, que parte disso é que você não entende? Que você fica fazendo uma falsa doutrina ou seguindo esses falsantes que estão te falando um falso evangelho que vai te levar ao inferno e não ao céu. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça, né? E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, enfim, eu preciso ter santificação por dentro e por fora, santidade por dentro e por fora, espírito, alma e corpo. E aí, eu preciso o quê? Eu preciso o quê? É nascer de novo, meus irmãos. Preciso nascer de novo para viver na santificação. Porque sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Tá aí, bem claro. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o salário do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Eita glória. Então, daí a gente vai agora, Mateus, vamos passar para Mateus capítulo 7, porque tem muita gente. Não é que eu tô zombando, tá? É que eu não acredito como tem pessoas que... Eu agradeço a Deus que Deus iluminou as nossas vidas, nos deu entendimento e nos deu compreensão disso. E para a glória de Deus, graças a Deus, que a gente pode compreender, porque imagina só se a gente estivesse enganado. Graças a Deus que não, mas tem muitas pessoas, e que Deus nos preserve assim, né? Que Deus nos conserve, porque a gente não tá, excluído disso, mas a gente tem que vigiar. Então, muita gente tá enganada, tem muita gente enganada, tá muito errado, muito enganado. Esse falso evangelho, esse tipo de pessoas estão enganadas, estão erradas, né? Falando isso, não julgueis, não julgueis. Quando eu falo, uma pessoa, um pregadora, fala uma mensagem assim, uma pregação assim, tipo, falando dessa verdade que muitos não querem enxergar, não querem aceitar. Mas é a verdade. E não pode nada pode fazer contra a verdade, nem pode fugir dela. Então, muitos estão fazendo isso. Muitos estão se queixando, questionando, reclamando, né? Cobrando, fazendo cobrança aí, tipo, essa não é a palavra. Quando você fala que Deus não quer fornicação, nem adultério, nem mentira, nem vaidade, nem amizade com o mundo, que não caminhe com o mundo, não se pareça com o mundo e tudo mais, aí eles começam a falar, não me julgueis, você tá me julgando. Então, fala assim, Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. É que aí eles ficam aí. Aí eles ficam. E esses falsos mestres, aí ficam. Eles ficam nesse versículo só. E daí eles fazem uma falsa doutrina. Isso que é tão, tipo assim, é uma coisa terrível, sabe? Porque é isso que irrita a Deus. E não tô falando uma irritação carnal, mas uma irritação santa, entendeu? Esse selo de Deus, né? Que também tá na gente, que quer a verdade, que quer pregar e viver na verdade. A gente fica com esse selo de Deus. Quando a gente enxergar essas coisas, quando a gente vê essas coisas, por essa causa, porque como é possível que você vai fazer uma doutrina de um versículo só? Como é possível isso? Assim, tipo, para reforçar uma doutrina, tem que ter a Bíblia toda e tem que ter outros versículos. Não pode só fazer uma doutrina com um versículo aí, já ficou. Não, meus irmãos, tem que entender. Tem versículos que se interpretam por si só, né? E eu quero aclarar isso, porque tem coisas que você vai afirmar que são assim com um versículo, porque isso provavelmente só nesse versículo fala disso, ou esse versículo vai junto com outros em outros livros da Bíblia. Mas aqui é um versículo que você tem que continuar lendo. Não tem jeito de você falar assim,
não julgueis para que não sejais julgados, e aí você vai ficar e vai fazer uma doutrina, e aí você vai pregar disso só. Não, meus irmãos. Então, é por isso que o Senhor está falando hoje, tem que fugir desses falsos mestres, tem que fugir dessa gente toda, desse falso evangelho, tem que fugir, porque Jesus está voltando. E como Jesus vai te achar? Como é que ele vai te achar? Ele vai te achar, assim, nesse falso evangelho, acreditando uma mentira? Não, tem que fugir, tem que viver a verdade, tem que fazer o que é certo, entendeu? Então, tem isso. O que tá acontecendo hoje? Muitas pessoas aí falam, não julgueis, para que não sejais julgados, e aí ficam aí, e não, tipo, não falam mais. É uma coisa incrível, entendeu? É uma coisa inacreditável. Com certeza eu falo, como é possível que pessoas não possam ler a palavra de Deus e façam essa falsa interpretação? Com certeza são pessoas que querem se perder. Querem se perder e eles querem o inferno. Eles querem estabelecer o seu... assim, tipo, o seu reino, sei lá o que eles querem estabelecer. Aqui na terra, sua vida, né? E não querem céu. Não. É isso que eu posso enxergar e eu posso concluir isso. Não querem céu. Uma pessoa que fala isso e que vive assim e crê nessa mentira, acredita nessa mentira, não quer céu. O que quer é inferno. Então, agora vamos ler. Vamos ler como é que é. Mas antes de eu continuar lendo aqui, não, vou ler primeiro isso. Vou ler e depois vou para outro versículo que eu quero mostrar para vocês. Mas aí, não julgueis para que não sejais julgados. Vamos continuar lendo, vamos. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Vamos continuar lendo, porque não acabou. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Simples, meu irmão. Isso está explicado, Jesus mesmo explicou isso. Então não tem como ficar assim, tipo, não julgueis para que não seja julgado, não me fale a verdade, não me fale a verdade, não. É claro que eles não vão falar assim, é a verdade, porque para eles essa não é a verdade. Para eles, esse é um evangelho muito assim, tipo, muita lei, muito santo, muita santidade, ou muito rigoroso. Isso tipo o evangelho que eles vêm da verdade. Mas falam assim, não me julgueis, você tá me julgando, não me julgueis, você tá me julgando. Isso é o que eles falam e o que eles respondem ao chamado de Deus para viver no verdadeiro evangelho. É muito triste isso, mas é o que está acontecendo hoje. Então, acontece o seguinte, Deus falou assim, com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É isso, meus irmãos. Porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave. Você não está enxergando a trave que você tem no olho. E aí, é isso que Jesus quis dizer. Se você está vivendo numa condição igual a essa pessoa, ou pior, não pode julgar, assim, tipo, não pode corrigir, não pode exortar essa pessoa, quando você sabe que você tem que arranjar primeiro a solução em Cristo Jesus para consertar a sua vida. Entendeu? Você tem que consertar primeiro a sua vida em Cristo Jesus. E daí você vai ter autoridade, vai ter a postura para corrigir essa pessoa que está precisando de um conselho, de uma correção, de uma exortação, entendeu? Mas quando você está numa condição igual a essa pessoa, ou pior, ainda pior, você não tem autoridade. Então, tem pessoas tendo a trave no olho e querem tirar o argueiro do olho dos irmãos. E aí, tem que tirar primeiro a trave do olho, e aí
você vai enxergar melhor, né? Porque não vai ter obstáculos. Não vai ter aí, tipo, uma trave que tá atrapalhando. Mas depois você vai ter, o que você vai ter? Vai ter claridade. E aí você vai colocar o óleo, né? Vai enxergar o argueiro que o irmão tem no óleo. E aí você vai poder tirar. Mas não pode tirar não, se você tem a trave. Então, é isso que Jesus quis dizer. Então, ele falou de hipócritas, chamou de hipócritas esse tipo de pessoas. Então, agora, esse tipo de pessoa de quê? Que falam uma coisa, mas eles estão iguais ou pior ainda. Então, isso que Jesus quis dizer quando falou, não julgueis para que não sejais julgados, porque você critica aquele, mas você tá igualzinho, e ainda pior. Então, agora, o que a Bíblia fala? João, capítulo 8, versículo 24. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. O que a Bíblia fala? Glória a Deus. Eita, glória. João, não, desculpa, não é capítulo 8, tá bom? É o capítulo 7. Capítulo 7 de João. Capítulo 7 de João. Versículo 24. Aí sim. Bora, simbora. Não julgueis segundo a aparência, tá bom? Não julgueis segundo a aparência. Mas julgai segundo a reta justiça. Segundo a reta justiça. Você não pode julgar, né? Não pode julgar segundo a aparência. Mas segundo a reta justiça, retidão. A justiça é reta. Tem retidão. Então, tem que julgar assim. Se não julgar assim, não adianta. Então, Jesus disse também, João capítulo 12, nos versículos 47 e 48, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem vai julgar? A palavra que tenho pregado, de julgar no último dia. Coisa mais preciosa, meu Deus. Muito, muito agradável as palavras de Jesus, porque Jesus confronta, Jesus fala diretamente e Jesus acaba com todas as falsas expectativas e todas as falsas doutrinas e tudo o falso evangelho. Glória a Deus. Então, é isso, meus irmãos. O que vai julgar? A palavra. Então, se eu falo a verdade, por acaso estou julgando? A palavra que está julgando. Se você se sente julgado, se por acaso você se sente julgado, é a palavra. Se por acaso você se sente julgado, é a palavra que está julgando, né? É a palavra que está julgando. Ela, não sou eu, porque eu estou falando a verdade. É a palavra que está julgando, entendeu? Então, é a palavra que está julgando. E não pode se sentir ofendido. Se você se sente ofendido, porque Deus está falando para você deixar isso, para você se arrepender, para você se converter a Deus, né? E para você enxergar a realidade e você fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Daí, tem mais um versículo, tem muitos mais, mas vocês sabem, né, que se eu fico aqui falando todos os versículos um por um, que são mal interpretados, se eu pegar um versículo, e interpretar o versículo do meu jeito, como eu penso, a minha opinião, isso não funciona assim. Não tem jeito. Não adianta, entendeu? Tem que interpretar a palavra tal qual é. O Espírito Santo vai dar a interpretação. Ah, que não entendo. Vai na Bíblia, vai na oração, no jejum, e Deus vai te fazer enxergar, entender, compreender tudo direito para a glória de Deus. Então, não adianta assim, tipo, falar, estão me julgando. É a palavra que está julgando. E se você quer seu, você tem que deixar, largar, abrir mão do que é necessário para herdar o reino dos céus.
Daí, não adianta, não cabe a mim pegar um versículo e continuar pregando um falso evangelho que estou fazendo, que eu estou me perdendo e estou levando vidas a se perderem junto comigo. E isso vai trazer muita coisa ruim, perdição, condenação. Então, meus irmãos, se eu pegar todos os versículos que muitas pessoas mal interpretam, a gente não vai acabar hoje, né? Mas eu tô falando desses aqui, para a glória de Deus. Vou falar, e tem um ponto que muitas pessoas, não só a graça, mas também a liberdade. Eles pegam a liberdade de Jesus como uma desculpa, igualmente, para pecar. Eles falam, eu sou liberto, eu tô em liberdade. Jesus me libertou, Jesus me fez, ele me fez liberto. E eu tô livre, sou livre para fazer o que eu quiser. Isso é mentira, isso é um falso evangelho que vai te levar rumo ao inferno, tá bom? Você não quer inferno, não? Quer céu. Então, tem que viver segundo a palavra de Deus. A verdadeira liberdade, essa libertação e isso de ser livre em Cristo Jesus, tem explicação na Bíblia. Então, não acreditem nesses falsos evangelhos, nessa falsa pregação, tá bom? Gálatas capítulo 5, no versículo 13, tá bom? Versículo 13 de Gálatas 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não os seis. Então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Por quê? Porque aquele que vive segundo a carne, não pode agradar a Deus. Vai lá em Romanos capítulo 8, pode ler. Pode ficar à vontade, pode ler. Romanos capítulo 8, não pode viver segundo a carne. Aquele que vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Gálatas 5 também fala dessa guerra, dessa oposição, né? Essa luta que tem entre a carne e o espírito, mas aquele que vive no espírito vai prevalecer, né? Vai agradar a Deus. Aquele que vive na carne não vai agradar, não. E a carne é fraca, como Jesus falou em Mateus, ele falou isso em Mateus capítulo 26. Então, a carne é fraca, mas o espírito, porém, está disposto. Não pode viver segundo a carne. E aquele que tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Fala isso a palavra em Tiago, capítulo 4. 1 João, capítulo 2, fala que não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não habita, não está nele. Mas aquele que vive para Deus, né? Aquele que não ama o mundo, mas ama a Deus, que guarda a palavra, vai permanecer para sempre, glória a Deus. Mas a Bíblia fala isso, não useis a liberdade como ocasião para a carne. E também fala 1 Pedro, glórias a Deus, louvado seja Deus. 1 Pedro, louvado seja Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glórias e honras a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, tá bom? Vamos lá. Então, diz assim. Porquanto escrito está... Não era esse que eu ia ler, meus irmãos. Não era esse, com certeza, mas fica bom para a ocasião. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É o capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Tem muita gente fazendo uso da liberdade e falando, eu sou livre em Cristo Jesus, mas cobrindo a malícia, o ruim, o pecado, a carne, o desejo, a cobiça, a concupiscência. Porém, Deus não se agrada disso, tá bom? Deus não gosta disso.
Deus abomina isso, entendeu? Ele abomina. Então, ele não faz gosto disso. E se você quer agradar a Deus, é melhor você obedecer. E não usar a liberdade e dizer, eu sou livre para fazer o que você quiser. Porque então, vai vir a consequência. A consequência vai vir. E aí você não pode se queixar, não pode reclamar, não pode questionar a Deus. Porque a verdade é que você tem que viver segundo a vontade de Deus. Se você quer céu, é claro. Jesus quer ter misericórdia de você. Mas você tem que enxergar e também tem que fazer sua parte, tá bom? Primeira ação, eu vou acabar, vou finalizar, vou terminar aqui, tá bom? Com isso a gente vai encerrar essa pregação. Isso aqui é algo bem polêmico, entendeu? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Muitas pessoas falam, Jesus olha o meu coração. Ele olha o meu coração, ele sabe quem eu sou, ele me conhece, ele conhece que você tem vaidade, que você tem amizade com o mundo, que você tem sensualidade, e que você não quer se arrepender, não quer viver na santidade. Isso que ele conhece, tá? Mas você pode se arrepender hoje, sim. Jesus quer ter misericórdia de você. E se você quiser, se você quer entrar ao céu, você quer agradar o Pai, você pode se arrepender e pode voltar para esse primeiro amor com Deus. 1 Samuel, capítulo 16, tá bom? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Meus irmãos, eu quero falar uma coisa aqui, ó. Quero falar isso. Com certeza eu quero falar. Sabe que muita gente pega esse versículo aqui e começa a fazer um monte de pregação, um monte de coisa, um monte de doutrina, um monte de evangelho que eles inventam pela carne, pelo pecado, porque eles querem dar a entender às pessoas que pode se arrumar, pode se vestir como bem quiser. Não, a Bíblia é bem clara. Primeiro, antes do que tudo, antes de eu falar desse versículo primeiro a Timóteo, capítulo 2, aqui, qual é o contexto que tá falando? Então, é o seguinte, ó. Tá falando por acaso da roupa, das vestes do Davi? Não. Tá falando que Deus enxergava o coração que Davi tinha. Um coração segundo a vontade de Deus. Um coração segundo a palavra, segundo a vontade, segundo o coração do Senhor. Um coração segundo Deus. Um coração agradável a Deus. Não era um coração mundano. Não era um coração carnal. Não era um coração sensual, tá bom? Não era um coração assim, não. E porque o Senhor falou isso a Samuel, ele falou, não enxergue o que está bem diante dos teus olhos, não enxergue para a aparência, tá falando, não liga para a altura da pessoa, não liga para a cor de pele, não liga para o físico, tipo, como essa pessoa é. Isso que Deus estava falando. Deus estava falando isso para o Samuel. Não estava falando de roupa, não estava falando de vestes, não estava falando de arrumação, tipo... Não. Estava falando da aparência, não do... Que tu pode vestir como tu quiser. Não estava falando isso. Entendeu? E muitos falsos estão ensinando esse falso evangelho. Muito triste. Então, vou ler isso aqui, ó. Saul era alto e bonito, um homem impressionante. Samuel provavelmente tentava encontrar alguém que parecesse com ele para ser o próximo rei de Israel, mas Deus o advertiu de que não julgasse pela aparência. Ao decidir pelo aspecto físico, não se observa virtudes individuais que faltam nas qualidades físicas que a sociedade admira. A aparência não revela como a pessoa é, na verdade, ou quais são seus verdadeiros valores. Felizmente, Deus julga pela fé e pelo caráter, não pela aparência. E porque só Ele
pode ver o interior. Apenas o Senhor pode julgar com precisão. Quer dizer que só Deus pode julgar com precisão. Só Deus pode julgar assim. Tu pode ver minha aparência. Tu pode ver meu rosto, minha face. Eu tô falando aqui para você a palavra de Deus. Mas Deus vê o meu coração. Ele enxerga com precisão o que eu sou de dentro de mim, entendeu? Porém, muitas pessoas se deixam levar pela aparência, mas não pelo coração. Porque homem nenhum pode enxergar, pode ver o coração, não é mesmo? Mas Deus, pelo Espírito de Deus, faz a gente discernir, ter esse discernimento e faz a gente discernir pelo Espírito Santo quem é a pessoa. O Espírito Santo dá testemunho das pessoas, glórias a Deus. Então, glória, obrigada pela tua presença, oh meu Deus, graças, meu Deus, aleluia, eita glória. Então é isso, meus irmãos. Daí, Deus pode julgar com precisão. Só Ele pode julgar com precisão. Então não cabe a nós ficarmos fazendo falsas doutrinas e falando, ai, Deus enxerga teu coração, esquece, você pode vestir como você quiser. Isso é totalmente falso. As mulheres de Deus e os homens de Deus precisam cobrir, né? Tem que cobrir a vergonha da nudez. Pois é, não pode ficar mostrando o corpo, não pode ficar de sensual, com roupa colada, entendeu? Tem que ter suas vestes com precisão, em santidade, cobrir seu corpo e usar roupa modesta, não se arrumar como o mundo. Largar vaidade, largar mundanalidade, largar roupa sensual, largar essas coisas, né, que são tipo maquiagem, joias, as unhas feitas assim, tipo, pintadas ou feitas de um jeito fictício, né? E tudo que não é do agrado do Senhor, né, tem que largar, por amor a Jesus, porque a gente não pode imitar o mundo. Largar o sapato salto alto, né? E tudo mais. É isso. E todas as saias que são coladas tem que largar, mulher. E assim, tipo, o homem também. A calça que é colada, não coloca. A camisa que é colada, não coloca. A blusa, a mulher que é colada, não coloca, não. Entendeu? Tem que largar. A mulher não pode se vestir de calça, porque a calça foi criada para o homem. A mulher tem que fazer a diferença. A mulher de Deus tem os seus vestidos ou saia, com modéstia. O que a Bíblia fala aí, hein? 1 Timóteo. Glória a Deus. 1 Timóteo. Capítulo 2, versículos 9 e 10, que do mesmo modo, isso aqui é para mulheres e homens também, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Glória a Deus. Então, é isso. É isso aí. Também tem 1 Pedro, capítulo 3, muitas mulheres querem estar aí, querem ficar aí bem bonitinhas, segundo elas, né? Para o mundo, para o seu marido, sei lá. Você é bonita, é linda, naturalmente. Não precisa da maquiagem, não precisa de joias. Você tem o brilho do Espírito Santo. Isso é o mais valioso, isso que você precisa. Você não precisa de mais nada, não. Você precisa do brilho do Espírito Santo de Deus. Isso é o suficiente para você agradar a Deus e ser uma serva de Deus, não só pelo exterior, mas também pelo interior. Porque do que adianta eu me mudar por fora, mas por dentro sou filha do diabo, você é filho do diabo? Não. A gente tem que ser pelo interior e pelo exterior também. Filho de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, né? No versículos 1 ao 7, diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, não, no friçado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem
encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Glória a Deus. Então, isso aí, tá bem claro. E tem um monte de mais versículos, né? Mas, para a glória de Deus, você pode ler na palavra, pode esquadrinhar. E eu também, a gente já deu um estudo, né? Uma pregação tipo estudo, assim, tipo, falando da santidade interior e também exterior, que não tem amizade com o mundo, tá bom? Mas agora a gente tá aqui, a gente volta para 1 Samuel capítulo 10 e 10, tá bom? E aí, eu tava lendo isso aqui, né? De uma bíblia de estudo que fala isso. E continua lendo. A maioria das pessoas preocupa-se muito com sua aparência externa. Elas deveriam fazer muito mais para desenvolver seu caráter. Enquanto todos podem ver o seu rosto, apenas você e Deus sabem como é realmente o seu coração. Que passos devemos dar para melhorar essa atitude do nosso coração? Glória a Deus, eita glória. Então, a gente já enxergou, a gente, né, viu como é que muitas pessoas estão fazendo com os versículos bíblicos, estão interpretando de um jeito ruim, de um jeito falso, a palavra de Deus. E é muito triste. Mas nós, graças a Deus, você e eu que a gente está ouvindo essa palavra, a gente pode receber essa palavra, guardar no coração, viver segundo ela e a cada dia se preservar em Deus para não serem enganados. Como muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas pessoas estão falando falsamente, tanto esses e muitos outros versículos. Então, a gente viu aqui que não está falando para Davi da roupa, da arrumação, não, das vestes, não. Está falando que Deus não estava ligando para Deus não estava ligando assim, tipo, eu não ligo para essas coisas de Deus fala assim, tipo, não ligo para qual é a cor da sua pele, porque eu criei você como eu quis. E você é precioso como eu te criei, diz o Senhor. Então, não liga para a cor. Deus não liga para a cor da sua pele. Ele não liga para a altura, né? Ele não liga para isso. Ele não liga, tipo, não liga como que você é, tipo, seu rosto, como o seu nariz, como é os seus olhos, de qual cor os seus olhos são. Deus não liga pra isso não, entendeu? Deus não vai ligar assim, tipo, ai, se vai importar se você é branco, você é preto, você é moreno, você é ruivo, você é loiro, não. Deus não vai ligar de que cor são os seus olhos são da cor que sejam. Deus te ama sim. Isso que ele falou para o Samuel. Não liga para aquele que eu vou escolher, não liga como é fisicamente, mas eu tô ligando o coração, isso que importa. Deus tá ligando, não importa a cor da pele, não importava qual cor de pele Davi tinha, se ele era ruivo, mas isso não era o mais importante para Deus, não era isso importante para Deus. O importante para Deus não era se Davi era loiro, se era ruivo, se era moreno, se era assim, não. O que era importante para Deus era o coração do Davi, o coração. Por isso ele escolheu Davi. Não importava isso, se era alto, baixo, não. Então, isso que esse contexto da palavra tá falando, e não tá falando assim, tipo, nossa, você pode viver, pode fazer o que quiser, porque Deus olha o teu coração somente, só isso. Não, porque Deus olha só o teu coração. Não, meus irmãos. Tem que acordar, tem que ligar para isso, enxergar isso bem. Isso que tá falando aqui não é de vestes, não é de roupa, não é, meus irmãos, é de arrumação. O que tá falando aqui, claramente, tá falando Deus, né? De que você tem que ter uma vida
honrada, um coração segundo Deus, e tem que obedecer a Ele, tem que viver segundo os seus mandamentos, segundo a palavra dEle. Então, muitos estão torcendo a palavra para a sua própria perdição, para satisfazer os desejos da sua concupiscência. É muito triste, mas você e eu, a gente não pode fazer isso não, entendeu? A gente tem que fazer segundo a vontade, segundo a direção e a guiança do Espírito Santo de Deus, tá certo? Então, louvado seja Deus pela palavra que Ele nos deu hoje, né? Se tiver, por acaso, alguém aí que queira aceitar Jesus Cristo como o seu único Salvador, como o seu suficiente Salvador, alguém que queira fazer reconciliação, tipo, voltar para Deus, você tem se afastado e quer voltar, deixe saber aí. Fala aí nos comentários, escreve aí. Se alguém precisar de oração, tem alguma petição, também pode deixar, tá bom? Tá certo? Então a gente vai orar agora para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, Pai bom, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu Espírito Santo, oh meu Deus. Muito obrigada. Nós te honramos, te agradecemos, oh meu Deus, porque a gente sabe, a gente conhece que sem o Senhor nada é possível fazer sem o Senhor. Te agradeço, Espírito Santo de Deus, muito obrigada pelas suas palavras, obrigada pelo teu poder, obrigada pelo teu Espírito Santo, oh meu Deus. Obrigada, meu Deus, por nos dirigir com a tua palavra. Oh, meu Deus, me ajuda os meus irmãos, meus amigos, ajuda a gente a viver, nos ajude a viver uma vida agradável ao Senhor, agradável aos olhos do Senhor, nos ajude a viver uma vida, oh meu Deus, segundo a tua vontade, segundo a tua justiça, uma vida que seja agradável ao Senhor, uma vida que o Senhor, da qual o Senhor possa se agradar, nos ajude a viver em santidade e não torcer a palavra para satisfazer as nossas próprias concupiscências, mas sim, Pai, viver segundo a tua palavra e não torcer ela, mas viver segundo ela e ter a interpretação do Espírito Santo de Deus, iluminação do Espírito Santo de Deus. Por enquanto a gente busca o teu rosto, o Senhor vai dando entendimento para a gente, e assim a gente pode viver. Nós podemos viver segundo a tua justiça, a tua obediência, a tua santidade, meu Deus. Oh, que o Senhor possa edificar a cada dia as nossas vidas, que o Senhor possa fortalecer as nossas vidas, que o Senhor possa fazer, oh meu Deus, segundo o Senhor quer, Pai, segundo o Senhor quiser fazer, porque o Senhor quem manda, o Senhor que ordena, o Senhor que tem o domínio das nossas vidas, o Senhor que fala, o Senhor que faz segundo o Senhor quer. Oh meu Deus, muito obrigada, eu te agradeço e eu te louvo, oh meu Pai, porque sem o Senhor nada é possível. Muito obrigada, Deus. Obrigada. Eu te peço pelo Brasil, eu te peço pelo Portugal, eu te peço pelo Moçambique, pelas nações, que todas as nações possam viver segundo a tua vontade. É claro que a palavra tem que se cumprir, que a gente está em tempos finais. Estamos vivendo nos tempos finais, oh meu Deus. E é claro que a apostasia tá aí manifestada e vai continuar se manifestando, mas que o Senhor possa preservar as nossas vidas, que o Senhor possa preservar a sua igreja, as nossas vidas em tua presença, Pai. Que o Senhor possa nos guardar do mal, que o Senhor possa nos guardar da prática do pecado, possa nos livrar das trevas, oh meu Deus, da escravidão, do pecado, oh meu Deus. Que o Senhor possa nos livrar, Pai, da amizade com o mundo, da imundícia, e nos ajude, oh meu Deus, a viver longe da iniquidade, viver perto do Senhor, perto da sua santidade, da santificação, Pai, da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a viver a cada dia segundo a tua vontade, Pai. Te peço por cada um dos meus irmãos, dos amigos, peço por cada uma das petições, oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cada uma dessas petições que estão sendo escritas, que vão ser escritas nos comentários, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço para a glória e honra do teu nome, oh meu Pai, porque o Senhor pode tudo, o Senhor sabe fazer tudo, não tem nada impossível para Deus, oh meu Deus, tu pode fazer tudo, tudo está nas tuas mãos, oh meu Deus. Tá tudo nas suas mãos e o Senhor tá chamando o Brasil para viver nas abachacandalai. O Senhor tá falando para o Brasil para voltar para a santidade, para voltar para a santificação, para voltar para o primeiro amor com Deus, para voltar para a cena antiga, para voltar para o verdadeiro evangelho, oh Deus. Voltar esse temor, essa reverência ao Senhor.
Oh, essa obediência, essa consagração, essa santificação. Nos ajude a viver segundo a tua vontade, ser uma igreja limpa, pura, uma igreja sem mácula, sem mancha. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Eu te peço tudo isso, que o Senhor possa curar os doentes, que o Senhor sare as feridas dos corações, que o Senhor traz a libertação aos cativos para a glória e honra do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço tudo isso. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor agora e sempre, porque só Ele merece a glória, amém? Toda a glória para Deus. E lembre-se que eu não tenho, assim, tipo, marcas nas minhas mãos, porque eu não morri por você. Nenhum pregador, nenhum homem morreu e ressuscitou por você. Então, não faça idolatria das pessoas, não idolatre nada, tá bom? Só louve a Deus. Agradeça a Jesus. Ele foi quem morreu e ressuscitou por você e por mim. Então, só Ele merece adoração, louvor, glória e honra. Toda exaltação é para Ele, tudo poder para Ele, tudo poder, toda exaltação, tudo louvor, tudo domínio é de Deus, do Espírito Santo, é de Jesus Cristo, tá bom? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 são um, assim como você e eu, a gente tem espírito, alma e corpo e a gente é só um. Assim é o nosso Deus, o mesmo Deus, manifestado 3 diferentes maneiras, 3 diferentes ocasiões. Glória a Deus. Então, em diversas ocasiões o Senhor se manifestou, mas é um só, tá bom? Toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo, meus irmãos. E eu amo muito todos vocês no amor de Cristo. Fiquem na paz de Jesus. Que Deus abençoe. Tchau. Glória a Deus.